Jeremias capítulo 35. A obediência dos recabitas é exemplo para Judá. Esta é a palavra de Jeová que veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então busquei Janazias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a família dos recabitas. E levei-os à casa do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava junto à sala dos príncipes, sobre a sala de Maacéias, filho do porteiro Salum. Então coloquei jarras e copos cheios de vinho diante dos membros da família dos recabitas e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de nosso pai Recabe, ordenou-nos: nem vós nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de nosso pai Recabe, ordenou-nos: nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis. Não plantareis, nem possuireis vinha. Mas vivereis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais bebemos vinho durante nossa vida, nem nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Não construímos casas para nossa habitação, nem possuímos vinha, campo ou sementes, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: vinde, vamos para Jerusalém, por causa dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Por isso ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acatarei as instruções e obedecerei as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinhos, foram obedecidas até o dia de hoje. Eles não bebem vinho, porque obedecem ao mandamento de seu pai. Vós, porém, não deste ouvido a mim, que vos tenho falado com insistência. Também vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos vós agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não siga outros deuses para servi-los. Assim habitareis na terra que dei a vossos pais. Mas não deste atenção, nem me obedeceste. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes ordenou, mas este povo não me obedece. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém toda a catástrofe que disse contra eles, pois eu lhes falei, mas não ouviram, e os chamei, mas não responderam. Jeremias disse à família dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porque obedeceste ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a meu serviço. Jeremias capítulo 36. O livro é lido no templo. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Escreve no livro todas as palavras que falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até o dia de hoje.
Talvez quando os da casa de Judá ouvirem falar de todas as catástrofes que pretendo causar-lhes, cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoarei a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no livro, enquanto Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então Jeremias ordenou a Baruque: Estou proibido de ir à casa do Senhor. Portanto, entra e lê para o povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, as palavras do Senhor que escreveste no livro, quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá, que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e o furor com que o Senhor ameaça este povo são grandes. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi proclamado um jejum diante do Senhor para todo o povo em Jerusalém, como também para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu ao pátio do rei, à sala do escriba. Todos os chefes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaías narrou todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro para o povo. Então todos os chefes mandaram Jeudia, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cush, a Baruque, para lhe dizer: Pega o livro que leste ao povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o livro e foi até eles. E disseram-lhe: Senta-te e lê o livro para nós. E Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se alarmados uns para os outros e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma, temos que relatar ao rei todas essas palavras. E disseram a Baruque: Declara-nos agora como escreveste todas essas palavras. Foi Jeremias quem as ditou? E disse-lhes Baruque: Sim, ele me ditava todas estas palavras, e eu as escrevi no livro. Então os chefes disseram a Baruque: Vai, esconde-te tu e Jeremias, para que ninguém saiba onde estás. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes que estavam com o rei. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, pois era o 9º mês, e diante dele havia um braseiro aceso. À medida que Jeudia lia 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as lançava no fogo do braseiro, até que todo o livro foi queimado no fogo do braseiro.
Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que haviam ouvido todas aquelas palavras ficaram com medo, nem rasgaram suas roupas. E ainda que Elnatã, Delaias e Gemarias insistissem com o rei para que não queimasse o livro, ele não lhes deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a seu filho Jeramael e a Seraias, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escrivão Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Jeremias recebeu ordem de escrever outro livro. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia dito e Baruque havia escrito, veio a Jeremias a palavra do Senhor. Pega ainda outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro livro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz Jeová: tu queimaste este livro, e disseste: por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá a destruir esta terra, dela exterminando também homens como animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: nenhum dos seus descendentes se assentará no trono de Davi, e o seu cadáver será exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei a ele, sua descendência e seus servos, por causa da sua iniquidade. Trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que tenho falado contra eles e que não ouviram. Então Jeremias pegou outro livro e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque escreveu nele todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Jeremias capítulo 37. Jeremias é preso. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: suplica agora por nós ao Senhor nosso Deus. Ora, Jeremias andava livremente entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó havia saído do Egito, quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. E a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar: o exército do faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os babilônios baterão em retirada, pois eles não se retirarão. Porque ainda que derroteis todo o exército dos babilônios que vos ataca, e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos babilônios bateu em retirada de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua herança no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Semelias, filho de Ananias,
que prendeu o profeta Jeremias, dizendo: Tu estás desertando para os babilônios. E Jeremias disse: Isso não é verdade. Não estou desertando para os babilônios. Mas ele não lhe deu ouvido, de modo que prendeu Jeremias e o levou aos chefes. E os chefes ficaram furiosos com Jeremias e o açoitaram e o aprisionaram na casa de Jonatas, o escrivão, pois a haviam transformado em cárcere. Zedequias pede orientação a Jeremias. Jeremias foi levado para uma cela no subsolo da casa e ali ficou durante muitos dias. Então o rei Zedequias mandou soltá-lo e perguntou-lhe em seu palácio, secretamente: Há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: Há. E acrescentou: Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Jeremias disse ainda ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti? Contra teus servos e contra este povo, para que me puseste na prisão. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra? Mas ouve agora, ó rei, meu senhor. Aceita agora a súplica que te faço. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que pusessem Jeremias no pátio da guarda e lhe dessem diariamente um pedaço de pão na rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. Então Jeremias ficou no pátio da guarda.